Então agora a gente vai dar início à solução da parte 2 da lista de funções, né? Então a gente vai falar um pouco sobre gráficos, né? Bom, o primeiro exercício, de novo, é um exercício bem simples, né? Só para a gente entender a ideia básica do que é um gráfico, né? Então vamos pôr o gráfico aqui na tela e vamos analisar aqui o que ele está pedindo para a gente, né? Antes de mais nada, a gente precisa verificar o que o exercício está falando sobre esse gráfico, né? Porque o gráfico, ele normalmente é a representação de um fenômeno, né? O caso é que o fenômeno que a gente está analisando é de uma produção de uma máquina, né? Que produz reagentes, tá? Então, essa produção, ela é mais ou menos constante, né? Ou seja, ela produz uma certa taxa de litros por hora de trabalho, né? Então, o que esse gráfico está dizendo, pessoal? Significa que em uma hora foram produzidos 8 litros, né? Então, esse ponto aqui, ó, que é o ponto que intercepta o 1 com o 8, é justamente um par ordenado. Tá? Isso aqui é um par ordenado. Par ordenado, no caso, o valor de x é 1 e o valor de y é 8, tá? Significa que em uma hora ele produz 8 litros, tá? Ou seja, eu vou ter infinitos pares ordenados aqui. Ó. Eu vou ter um ponto ordenado aqui, ó, par ordenado aqui, que diz que em uma hora e meia ele produz 12 litros. Eu vou ter um outro par ordenado aqui, ó, mais ou menos, né? Que vai dizer aqui que em 2 horas e meia ele vai produzir 20 litros, né? Ah, professor, mas como que eu sei que ele vai produzir 20 litros? Bom, o 2,5 está entre 2 e 3, o 20 está entre 16 e 24. Mas é claro, pessoal, que existe uma forma mais inteligente da gente fazer esse tipo de abordagem, né? Que é justamente estabelecendo uma equação. Mas antes da gente ir para fazer o item B, vamos começar pelo mais simples, que é o item A. Ele pergunta para mim quais são as variáveis do problema. Então, as variáveis são as variáveis x e y, né? Então, x vai ser o tempo, né? Que é dado em horas. E y vai ser igual a quantidade produzida. Que é dado em litros. Certo? Bom, deixa eu tirar esse negócio daqui, né? Bom, o x aqui é o que a gente chama de variável independente. Por que ela é independente, pessoal? Porque ela existe independente do que acontecer. O tempo ele existe, né? Nesse caso aqui, você pode pegar qualquer tempo possível. Claro, você não vai pegar o tempo para trás de zero porque, claro, poderia ser o passado, sei lá. Mas no caso, aqui o gráfico ele só está representado para x maior que zero. Então aqui o domínio provavelmente seria os números reais positivos, né? Os reais positivos.
Mas ele existe, né? Melhor que eu podia ter feito de vermelho isso, né? Senão confundi. Domínio. Agora, a imagem, ela só existe se você colocar o domínio, né? A gente só consegue ter uma função se a gente alimentar ela, né? Então, veja que o valor de y ele não é independente. Ele depende. Ele é uma variável dependente. E depende de quem? Depende de x. Y só existe se existe x. Por isso que y é igual a uma função de x. Y depende de x. Por isso é uma variável dependente, tá? Claro que não precisava ter falado tudo isso, né? A pergunta é bem direta. Quais são as variáveis? O tempo e a quantidade de litros, só isso, tá? Bom, então esse é o item A, né? Só falar quem são as variáveis, o tempo e a quantidade, só isso. Tá? Vou continuar aqui mais para cá, né? Vamos usar o item B. Item B eu vou fazer aqui porque ele é bem curtinho, tá? Bom, no item B ele está pedindo para a gente qual que é a lei dessa função. A lei é justamente 8 vezes x. Significa que para cada hora eu produzo 8 litros. Ó. Em uma hora eu produzi 8 litros. Em uma hora e meia eu produzi 1,5 vezes 8. Né? Então, claro que aqui, como é uma função muito elementar, a gente consegue deduzir ela mais ou menos por observação. Né? Por exemplo, f de 2. Então, em 2 horas, ó, como se eu fizesse aqui, f de 2 é igual a 8 vezes 2, que é igual a 16. Justamente bate com o par ordenado. Tá? Então, de novo, né, não tem uma fórmula mágica. Para você encontrar a equação a partir do gráfico, você precisa ter uma certa experiência. Mas nesse caso é bem simples, né, pessoal? Nesse caso é bem simples. Agora o item C. Qual o significado do par ordenado 1,5, 1,5, né? 1,5 e 12? Bom, significa basicamente que x igual a 1,5 ou 1h30. E y é igual a 12 litros produzidos. Significa que para 1h30 tem 12 litros, que é justamente esse ponto aqui, né, pessoal? 1,5, 12. Exatamente isso que significa, tá? Que em 1h30 a gente produz 12 litros, certo? Também, praticamente não tem segredo, né? Agora o item D, ele pede para a gente fazer uma estimativa de qual a produção da máquina durante 10 horas de trabalho. Bom, o 10 ele estaria aqui no eixo X, né? Claro que a gente já teria que esticar isso aqui, ó. A gente ia procurar lá no eixo X o valor 10 e a gente teria que esticar também essa reta até lá em cima, né? Certo? E ver onde que cruza, né? Aqui, depois eu posso até fazer uma estimativa para vocês, né? Vamos olhar no GeoGebra aqui, né? Opa, aconteceu. E pronto.
A gente tem aqui f de x igual a 8x. Ó, uma função bem inclinada, né? Você vê que se põe ela em escala, ela é bem mais inclinada do que no desenho, né? Então a gente vai procurar uma produção para x igual a 10, né? Então a gente vem aqui no 10 e procura onde que ele cruza com o eixo, né? Então a gente vai ter que subir bastante. A gente vai ver que justamente o par ordenado que a gente está procurando é esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui como que... name value. Aumentar um pouquinho a fonte. 4, né? Pronto. Então, no ponto com 10 horas, ele vai produzir 80 litros, né? Mas claro, a gente aqui teve que desenhar o gráfico, dar uma estendida grande, né? Como a gente tem a tendência, a gente tem a equação que descreve esse gráfico, né? A gente poderia fazer basicamente calcular a função no ponto 10, que vai ser igual a 8 vezes 10, que é igual a 80 litros. E aí, por fim, o item E, né, ele vai perguntar para a gente qual que é o tempo necessário para produzir 10 litros de reagente. Então, vejam que interessante, né? No item D, ele deu para a gente o X e pede para a gente calcular o f de x, né? Então é como se a gente tivesse aqui os conjuntos, né? Claro que a gente não... Essa não é a melhor representação porque a gente está falando de números reais, mas vamos dar uma estimativa. É como se a gente tivesse aqui x e f de x, né? E a função f transformando elementos de x em f de x. É como se ele tivesse dado para a gente 10 horas e a gente consegue calcular 80 litros. Agora, ele fez o contrário. Ele deu para a gente 10 litros e a gente tem que achar qual que é o valor de x que chega em 10 litros, ou seja, tem E aqui vai ser quer dizer, f de x igual a 8 vezes x, né? Então, esse valor aqui vale 10 litros. A gente tem que achar justamente o x, né? Então, x aqui vai ser igual a 10 dividido por... Ixi, peraí que minha caneta não cabe aqui. X igual a 10 sobre 8. Pronto. 10 sobre 8 é a mesma coisa que 5 sobre 4, né? X igual a 5 sobre 4 ou 1,25. Que justamente fica aqui, né, pessoal? Se o 10 litros... Opa. Vou fazer bonitinho. Se o 10 litros fica entre o 12 e o 8, o ponto no domínio dele fica aqui entre 1 e 1,5, tá? Vocês percebam que o exercício de gráfico
Mais fácil do que parece, né? Às vezes a gente nunca viu e vai fazer assim, pode se perder, mas quando a gente lê com calma, não tem muito segredo, né, pessoal? Então, próxima aula a gente vai fazer o exercício número 5.